Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito de orfandade. Eu escrevi um livro chamado De Órfão Adorador e eu vou estar falando sobre os temas que tem aqui dentro, vou estar conversando com você a respeito disso. Quero falar para você sobre o coração órfão. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: o que adianta a gente ter o pai perfeito, mas não conseguir se relacionar com ele? O que adianta a gente ter o pai que nos ama, que nos perdoa, que nos acolhe, se a gente vive a nossa vida cristã carregada de culpa? Isso não é falta de fé, isso não é porque você não ama a Deus de verdade, isso não é porque você está em crise na sua fé, na sua espiritualidade. Isso tem um nome, isso é chamado orfandade. Orfandade espiritual, orfandade emocional. O que é ter um coração órfão? Porque a maioria dos cristãos hoje, mesmo sendo filhos do Pai, amados pelo Pai, vivem como órfãos, têm uma mentalidade de escravo, têm dificuldade tremenda de viver um relacionamento de intimidade com Deus, e isso é por conta da orfandade. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, acham que é um problema com a fé, um problema em relação a Deus. No fundo, elas estão vivendo como se fossem reféns de uma história, onde seus pais muitas vezes falharam, não deram aquilo que era preciso, não amaram da maneira que deveriam ter amado, e a pessoa cresce com esse sentimento de orfandade. Primeira coisa importante para a gente entender é que existem questões espirituais envolvidas. Então a gente precisa entender, dentro de uma perspectiva espiritual, que tudo aquilo que Deus tem um propósito para a nossa vida, Satanás vai trabalhar para ser o contrário. Deus tem um propósito de que você seja amado, ele vai trabalhar na sua vida inteira usando pessoas, as pessoas que deveriam te amar, as pessoas que deveriam cuidar de você, as pessoas que deveriam estar ali para você. Ele vai usar essas pessoas para te rejeitar, para te ferir. E muitas vezes essa ferida de rejeição é instalada no coração das pessoas e a pessoa cresce com aquele sentimento ali acompanhando ela durante toda a sua história. Outra coisa interessante, que quando nós estamos pensando em relacionamento com Deus, nós temos que entender que de todos os relacionamentos que nós temos, que poderia ser com Deus, Deus poderia ser só um amigo, Deus poderia ser só um patrão se ele quisesse, só o Senhor, mas ele decidiu no coração dele que ele é o nosso pai. E o relacionamento que nós precisamos desenvolver com Deus é um relacionamento de pai e filho. Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque se Deus tem o propósito que a gente seja filho, Satanás vai trabalhar a sua vida inteira para que você se sinta órfão. Então você olha para a sua história, faz uma análise sincera daquilo que você recebeu em casa dos seus pais e você vai perceber o quanto você já sofreu com as marcas da orfandade na sua vida. Se você cresceu em um lar onde seus pais eram bons e seu pai fez a função dele, mesmo sendo falho, ele cumpriu o seu papel, ele esteve presente, ele cuidou, ele direcionou, ele te amou, ele te afirmou, tudo isso é muito bom e você é uma pessoa privilegiada. Mas se você está aqui me ouvindo agora e cresceu num lar onde os seus pais foram ausentes, de alguma forma, você vai crescer, infelizmente, com as marcas da orfandade. O que é ter um coração órfão, querido? Para a gente ter um coração órfão, nós não precisamos ter perdido os nossos pais, literalmente. E isso é o que as pessoas entendem como orfandade, mas não é só isso. Você pode ter crescido com seu pai dentro de casa, com sua mãe dentro de casa, com seu pai e sua mãe buscando e levando você na escola, com seu pai e sua mãe pagando as contas, mas ao mesmo tempo estando ausentes emocionalmente. E essa ausência emocional gera esse coração órfão. E nós, como seres humanos, temos uma tendência muito complicada de transferir para Deus o padrão de pai, de paternidade, de figura de autoridade que nós tivemos na nossa vida. Qual é o maior dilema, qual é o maior problema, qual é a maior estratégia maligna na vida das pessoas em relação a essa questão da orfandade? É afastar você de Deus. É impedir que você usufrua do amor de Deus, da paternidade dele. A gente encontra Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só que ele não para nisso, ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda a beleza do Evangelho, toda a grandeza do relacionamento com Deus, tudo aquilo que tem de mais precioso no relacionamento com Deus, envolve esse contexto de relacionamento, de paternidade e filiação. Por isso que o inimigo trabalha de uma forma muito intensa para impedir que a gente conheça a Deus como Pai. O primeiro dilema que nós vivemos por conta de um coração órfão, de uma história de orfandade, é que nós transferimos para Deus esses padrões. Então a gente vai transferindo para Deus os erros, as falhas que os nossos pais cometeram. Eu vou falar mais para frente sobre os erros do pai que impedem o nosso relacionamento com Deus, que atrapalham diretamente a gente se relacionar com Deus. Eu já conversei com pessoas adultas que ainda estão presas na necessidade de provar para os seus pais, de serem amadas pelos seus pais. Pessoas que ainda estão com aquela ideia de que um dia vão ouvir do pai ou da mãe a frase: eu te amo, eu tenho orgulho de você. Existem pessoas que ainda estão
estão girando em torno disso. E o pior é quando tudo isso é transferido para o seu relacionamento com Deus. E uma coisa que é interessante é que é possível você ter todo o conhecimento correto a respeito de quem é Deus, da teologia correta, da ortodoxia, você pode ter conceitos corretos a respeito da paternidade de Deus, mas no dia a dia você tem uma dificuldade tremenda de ter um relacionamento de intimidade com Ele. E eu já atendi muitas pessoas que têm o conceito do Evangelho como uma questão de serviço, de trabalho. É muito comum nós encontrarmos nas igrejas pessoas se cumprimentando como servo. E aí, servo, Pai do Senhor, servo. Não tem nada errado com isso, desde que haja um entendimento de que nós, antes de sermos servos, nós somos filhos. Nós temos que ser filhos que servem o nosso Pai. Hoje eu posso dizer que a maior tragédia da igreja é literalmente filhos amados de Deus, do Pai, vivendo como órfãos, com a mentalidade de escravo, sofrendo com culpa, sofrendo com o sentimento de rejeição, sofrendo com medo, sofrendo com o afastamento de Deus. E o que a gente aprende na palavra através do nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus são justamente o contrário, que Deus é um Pai amoroso, que Deus é aquele Pai que espera que você volte, que espera que você se arrependa, que não saiu do lugar, que não te abandonou. Muitas vezes nós abandonamos a Deus, nós temos medo. Eu atendi um rapaz uma vez que, por conta de alguns pecados dentro da igreja, ele tinha uma convicção clara de que Deus não queria falar com ele. Então você vê que tristeza para esse rapaz. O que ele mais queria era ser acolhido por Deus, receber o perdão de Deus, mas ele tinha uma crença profunda na mente dele de que tudo aquilo que ele fez de errado fazia com que Deus não quisesse mais ter contato com ele. E foi muito lindo quando eu falei para ele, olha, o que Deus mais quer é que você volte. O que Deus mais quer agora é que você se renda, se prostre e esteja com Ele agora, confessando seu pecado, se arrependendo. Ele olhou para mim, com um olhar cheio de lágrimas, ele se ajoelhou e ele clamou a Deus, depois de muito tempo, pedindo perdão, confessando seus pecados. E ele foi acolhido por Deus, porque Deus é esse Pai amoroso. E hoje eu entendo como pai que aquilo que nós mais queremos para os nossos filhos é que eles vivam uma vida plena, que eles conheçam a Deus e vivam todo o propósito dele para a vida deles. Então, quando nosso filho falha, quando ele peca e a gente vê que está indo por caminhos ruins, mesmo que a gente não possa impedir, a nossa maior alegria é ver o nosso filho retornando, se arrependendo e voltando a viver o propósito de Deus. Então imagina Deus, a alegria do coração dele, como a Bíblia ensina várias vezes. Então você vai perceber que Deus é esse Pai, que Ele não está ali carrancudo, de cara fechada, com raiva porque você falhou, mas que Ele está esperando que você retorne, que você se arrependa, que você se prostre diante dele, para que Ele possa te abraçar. Tem um texto na Bíblia que Jesus sobe no monte, Ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Muitas vezes essa é a realidade de muitos filhos hoje. O pai querendo abraçar, o pai querendo acolher, mas por causa dos erros, dos pecados, a pessoa acaba se afastando. Às vezes ela não quer, às vezes ela endurece o coração. E muitas vezes Deus está dizendo isso para você: meu filho, quantas vezes eu quis te abraçar, quantas vezes eu quis colocar você no meu peito, quantas vezes eu quis confortar o teu coração, mas você não me buscou, mas você não quis. A orfandade, ela pode afastar você de Deus, mas uma coisa que é maravilhosa é saber que existe cura para isso. A palavra de Deus nos ensina que existe cura para a orfandade. E a Bíblia nos faz promessas lindas a respeito disso. No Salmo 68:5 diz assim: Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Versículo 6 diz: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Você vê o propósito de Deus, querido, diante de uma situação de orfandade, é acolher o órfão. Deus não está terceirizando a responsabilidade de amar e cuidar do órfão. Ele está se colocando diretamente como pai que você nunca teve. Ele está dizendo que ele é pai de órfãos. E o texto diz algo muito profundo. Ele diz assim que Deus faz com que o solitário habite em família. A igreja, ela precisa ser uma família. As pessoas da igreja precisam entender que fazem parte do mesmo corpo, que são filhos do mesmo pai e que elas são uma família. Por isso que um órfão, uma pessoa que passou uma vida de abandono, de rejeição, ela não precisa de mais uma dose, ela não precisa de mais um parceiro, ela não precisa de mais uma balada, ela não precisa de mais um esquema que vai preencher o tempo dela, ela precisa de fato de uma família. Nós sabemos que a igreja tem esse propósito de ser essa família. E para encerrar, eu quero que você entenda que existe cura para a orfandade. Próximos dias vou estar gravando vídeos falando sobre isso. O link do livro eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário.
vou deixar na descrição também. Então o link para você adquirir esse livro. Tenho certeza que esse livro vai mudar a sua história. Tenho certeza que você vai encontrar respostas profundas aqui para vários dilemas da sua vida. Com esse livro você vai descobrir de fato as causas dos problemas que você está vivendo, que não é falta de fé, não é falta de vergonha, não é só porque você não ama a Deus, não é só porque você é uma pessoa fria espiritualmente, é porque você está vivendo as consequências de uma vida onde a orfandade se instalou no seu coração. Esse aqui é o manual da sua jornada para sair dessa condição de órfão, se tornar filho e um filho que adora em espírito e em verdade. A minha oração por você é que você realmente entenda isso, que você conheça a Deus como Pai, que você entenda quem você é como filho e que você realmente mergulhe na intimidade e usufrua de verdade de toda a realidade do Evangelho dentro dessa perspectiva de relacionamento onde Deus é o seu Pai, você é o filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre 8 sinais para você saber se você tem ou não um coração órfão. Amém? Deus abençoe você, forte abraço e até o próximo vídeo.